Graça e paz, igreja. Vamos abrir a palavra do Senhor. Nós passamos durante esta semana por um livro bem pequenininho, mas que traz para nós grandes ensinamentos. Nós lemos Josué, mas entre Josué e 1 Samuel tem um livro de Ruth. Aqui eu mando um abraço agora, que está assistindo pela internet. Vamos abrir Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao 5. Ela não está assistindo pela internet, acabou de chegar, olha, está sendo? Ruth, capítulo 1, do verso 1 até o versículo 5. E nós vamos meditar sobre como tomar decisões sábias diante das dificuldades, diante dos dilemas da vida, diante das crises. Aqui a palavra crise é no sentido bem genérico, no sentido de ambientes em que nós precisamos tomar decisões boas, sábias, de acordo com a palavra de Deus. Na época dos juízes, houve fome na terra. O homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e ali ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Até aqui. Pai, nesta manhã linda e maravilhosa que o Senhor nos presenteia, nesta manhã, ó Deus, em que o Senhor nos concede a bênção de estarmos aqui juntos como igreja, reunidos em Teu nome, nós queremos rogar ao Teu Santo Espírito que nos ensine neste momento, nos ensine a Tua palavra, princípios do alto, para que sejamos abençoados, edificados pelo Senhor. Oramos humildemente em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós já estamos lendo na nossa leitura o livro de Samuel, mas a história de Ruth, os irmãos já conhecem a história de Ruth, desde crianças, né, a gente vê essa história de Ruth. Quem não conhece, vou citar brevemente aqui algumas coisas importantes dela, mas eu quero só salientar que a história de Ruth mesmo ainda se passa num período dos juízes, que é um período de cerca de 300 e poucos anos, que se dá entre a morte de Josué e a coroação do rei Saul, feita por Samuel, que é o último juiz, por assim dizer. Então, nesse período de cerca de 350 anos, 330 anos, houve muita turbulência ali na região de Israel. Esse período de juízes foi caracterizado por muita instabilidade. Instabilidade política, porque não existia uma linhagem, se levantava juízes de diversas famílias. Lembrando que a palavra juiz, aqui no texto de Juízes, não é como juiz que a gente conhece do Tribunal de Justiça. Juiz aqui no livro de Juízes é líder, que além das suas funções de liderar, de ir para a guerra, tomar decisões em nome do povo, também julgava, né? Mas era um combo de atividades que caracterizava esse juiz. Alguns, inclusive, tinham pouca qualidade e habilidade para ser juiz mesmo de julgar. Sansão, por exemplo, não tinha senso de muita coisa, assim, de razão, mas eles eram mais líderes.
E era um tempo de instabilidade política, social e também espiritual. E é nesse contexto que nós vamos ter a história de Ruth, e durante esses 350 anos, aproximadamente, o povo andou em gangorras espirituais. Uma hora estava bem, outra hora estava mal. Uma hora estava bem, quando estava bem, esquecia de Deus. Aí orava, Senhor, aí Deus que é misericordioso, atendia. Desculpe, na hora que estava mal, o povo rogava ao Senhor, Senhor, não tem pão, não tem leite, não tem cevada, a gente está morrendo de fome. Aí o Senhor mandava um líder que resgatava o povo de Israel e o povo voltava a ter fartura. Quando tinha fartura, esquecia de Deus. Qualquer semelhança com a nossa realidade de hoje não é mera coincidência. Nós somos tentados a esquecer de Deus quando nós estamos passando bem. E a história de Ruth é uma história, meus irmãos, de um drama de uma família. Eles viviam em Belém de Judá. Belém significa casa de pão. Para quem gosta de padaria, eu acho que eu ia gostar de morar lá em Belém. E, meus irmãos, na casa do pão, faltou pão. É um desastre total. Você chegar na padaria, cadê o pão? Ele não tem pão, o padeiro não veio, não tem mais trigo. Foi isso que aconteceu. Na casa do pão faltou pão. E eles viviam uma vida pacata, em paz, mas veio a fome por conta dessa instabilidade que a época estava acontecendo. Naquela época, vai dizer o livro de Juízes, capítulo 17, verso 6, não precisa colocar não. Naquela época não havia em Israel rei, cada um fazia o que lhe parecia certo. Era uma época muito, meus irmãos, uma espécie de anarquia generalizada lá em Israel. E aí acontece essa crise, na casa do pão falta pão, e a família de Elimeleque e Noemi decidem fugir para um país vizinho, Moabe. O plano parecia bom, mas no final tornou-se uma grande tragédia. Elimeleque morreu, seu filho mais velho morreu, seu filho mais novo morreu. Ficou só a mulher com as suas duas noras. Então, Noemi se torna, queridos, uma mulher amargurada. Ela estava sozinha em uma terra estrangeira, com duas mulheres, noras também estrangeiras, uma casa com 3 mulheres desamparadas, sem aposentadoria, sem Auxílio Brasil ou sem Bolsa Família. 3 mulheres desamparadas em uma terra estrangeira. E eis então que Noemi ouve dizer que Deus havia abençoado sua terra. Lembra da gangorra? Israel fica assim, 20 anos com fome, 20 anos de bonança. E então Noemi ouve falar que Deus agora estava abençoando a sua terra, e ela então decide voltar para a sua terra natal, Belém, 10 anos depois. Não foi muito tempo, mas veja como decisões erradas na vida podem trazer grandes consequências, mesmo num curto período de tempo. 10 anos se passaram, e Noemi agora volta para a sua casa, volta para a sua cidade, de uma maneira muito diferente daquela que ela partiu. Quando as suas duas noras manifestam o desejo de voltar com ela, Noemi não aceita, porque não fazia sentido, ela não tinha filhos pequenos para dar como marido para suas noras. Noemi queria que ela seguisse seus caminhos. Orfa aceita a sugestão de Noemi e volta para sua casa, mas Ruth é enfática, os irmãos conhecem a história, Ruth é enfática em permanecer com Noemi. Ruth ama profundamente Noemi e não deseja abandoná-la nesse momento. Logo, queridos, o livro de Ruth é importante para nós porque ele vai nos ensinar sobre como devemos aprender com os erros dos outros para que nós não venhamos a cometer esses mesmos erros nas nossas vidas. O livro de Ruth não termina em uma tragédia, como os irmãos sabem. Ele vai terminar com um momento maravilhoso em que Ruth ela vai ser aceita, vai se casar com Boaz e vai se tornar a bisavó do rei Davi e, na genealogia, ascendente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que livro maravilhoso, escrito incríveis 3.000 anos atrás da gente.
3.000 anos está a história de Ruth e de nós, e nós podemos aprender, meus irmãos, lições preciosas para a nossa vida. E a primeira lição, meus irmãos, nós vamos aprender é que eu e você, nós podemos tomar decisões ruins. Elimeleque, ele é censurado na tradição judaica, tá certo? Elimeleque é censurado na tradição judaica como um pai de família que vacilou. Então, o primeiro ensinamento que nós temos, meus irmãos, é: não negocie seus princípios cristãos diante das dificuldades. Não negocie. No verso 1, coloca aí de novo, por gentileza. No verso 1, vai dizer que nessa época houve fome e Elimeleque vai com seus 2 filhos e sua mulher, sai de Belém e vai para Moabe. Meus irmãos, Elimeleque decide fugir com sua família para Moabe, que ficava não tão distante, 80 quilômetros dali de Belém. Moabe, ele deve ter ouvido falar, olhado e visto que Moabe eram terras férteis. Porque, pasmem, no juízo, na soberania do Senhor, ele faz com que cristãos possam passar necessidade e ímpios possam ter fartura. Enquanto Israel estava passando fome, Moabe estava tendo fartura. No entanto, meus queridos irmãos e minhas irmãs, no entanto, Moabe era uma terra pagã. Moabe, meus irmãos, os moabitas eram descendentes de Ló. Até aí tudo bem, mas eram descendentes de Ló naquele episódio fatídico que os irmãos sabem, com aquela situação em que Ló fugiu, a esposa de Ló virou estátua de sal e Ló foi com as suas filhas para a caverna. E os irmãos sabem agora o resto da história. Então, meus irmãos, Elimeleque não fez uma boa escolha. Ele foi para uma nação inimiga. Os moabitas, eles sempre foram inimigos do povo de Deus. Na passagem do povo hebreu pelo deserto, os moabitas dificultaram, não quiseram dar passagem. Os moabitas, meus irmãos, adoravam um Deus chamado Quemos. Algumas traduções falam Camus, que era cultuado, sabe como? Através de sacrifício de crianças. Ele sai de Belém, sai da sua terra, onde Deus havia dito para eles morarem, e eles vão para uma terra estrangeira, não só por ser estrangeira, mas por uma terra, meus irmãos, que adoravam deuses pagãos, dentre eles um Deus que matava crianças em seus cultos. E esses deuses sempre foram um problema para o povo judeu. Depois dessa aliança de Deus com Moabe, desse sincretismo religioso, o deus Quemos, depois o deus Moloque, se tornaram uma grande abominação para o povo de Israel. O próprio Salomão edificou um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, diz 1 Reis 11:7. Salomão fez um altar para Quemos, e o texto fala, a abominação de Moabe. Então, a adoração, meus irmãos, a Quemos, para os irmãos terem uma ideia, durou de Salomão até Josias, quase 300 anos, até que Josias arrebentou tudo, chutou o pau da barraca e acabou com essa história de adoração a Quemos. Então, tudo isso mostra que quando eu e você, meus irmãos, diante das dificuldades da vida, não negocie os seus princípios cristãos. Era melhor enfrentar uma crise, mas permanecendo fiel a Cristo, do que você ter uma solução melhor no sentido material, mas negociar os seus valores. Era melhor passar por uma crise em Belém do que morrer em Moabe. Era melhor enfrentar uma crise com a família junta do que se separando. Quantas vezes um casal fala, pastor, estamos passando por uma crise. O melhor vai ser a gente se separar. Você está querendo ir para Moabe, querido? Isso não é uma decisão sábia na sua vida.
Isso não é uma decisão que glorifica o nome do Senhor. Isso não é uma decisão que valoriza a sua vida com Jesus Cristo. Você precisa compreender que nas decisões difíceis, a melhor decisão sempre vai ser manter-se firme, fiel aos princípios, aos mandamentos do Senhor. É melhor enfrentar a crise, meus irmãos, defendendo o que é de Cristo, o que é que Cristo nos manda fazer, do que a gente está fazendo coisas que aparentemente nos ajudam a tomar melhores decisões, mas no fundo nos afasta de Deus. Desde a queda do homem e da mulher, obviamente, que nós somos chamados a vivermos independentes de Deus. Mas não faça isso, queridos. Um peixe que busca a liberdade fora da água, ele está morto. Quantas vezes jovens, diante de uma crise, ou seja, está querendo namorar, está aperreado por namoro, e aí diante de uma dificuldade, você fala, olha, está demorando muito, eu não encontro mais um namoro, eu não encontro mais um namorado, e aí você vai para Moabe, faz como Sansão. Sansão estava aperreado, um homem tão bonito daquele, né, com os cabelão, forte. Sansão era bonito, né? Um homem forte, bonito, cabeludo. Eu acho que imagina o Sansão saindo do rio, né? Ele fazia assim, né? Porque nunca passou uma navalha no cabelo de Sansão, sabia disso? Nunca. Então ele fazia né, um rabo de cavalo aqui. As meninas, eita Jeová! Mas aí ele passeando, vai lá e encontra uma filisteia. Aí, pai, quero casar. Aí o pai e a mãe, meu filho, não tem nenhuma mulher em Israel. Tem não, eu quero aquela filisteia. Sansão vai casar com a mulher, não é Dalila não, é Ivo. E na festa de Sansão, ele querendo dar uma de machão, propõe um enigma. A mulher, durante 7 dias, que dura a festa de casamento, os amigos, que eram amigos dela, né? Ele casou lá na nação do inimigo. Ficam dizendo, mulher, peça para ele avisar, peça para ele dizer o enigma. O enigma era aquele, né? Da doçura, não é? Da braveza saiu doçura, né? Enfim, um leão, quando ele matou o leão e quando ele passou, tinha um favo de mel dentro do leão. Então ele fez um enigma disso aí. E a mulher ficou no pé dos ouvidos, você não me ama, é porque você não me ama, você não me ama, então diga o enigma. Ele, mulher, o enigma é esse. E aí, no último dia, os amigos, os acompanhantes lá de Sansão, dizem o enigma, e ele apostou, acho que foram 30 roupas bonitas, e ele perde, e ele vai lá, ele não tinha 30 roupas, as 30 roupas, irmãos, estavam, sabe aonde? Estava num coro de gente. Ele foi lá e matou 30 homens, desnudou os camaradas e levou a roupa deles. Olha que presente. E ele vai lá, pega, entrega, tem uma confusão, o pai da moça dá a noiva dele para o amigo dele, que em algumas traduções fala que é não sei como é que era naquela época ali, mas seria a daminha, né? Mas era um amigo. E você imagine a situação, no seu casamento a sua noiva é dada para o que lhe acompanhou. Essa é a história de Sansão. E depois também ele continua errando. Não basta ter aprendido com esse erro, ele continua errando. E ele agora vai depois e encontra Dalila. Mesma situação, negociou os princípios, e isso causou, infelizmente, a sua morte. No final, ele tem a sua fé restaurada, porque ele achava que a sua força estava nos cabelos, mas estava no Senhor. Assim como Israel achava que a força de Israel estava na Arca da Aliança. Eli morreu por conta disso. Quando ele descobriu que os seus filhos morreram, ele até ficou tranquilo, mas quando ele descobriu que a arca foi levada, ele cai, quebra o pescoço e morre. A nora dele está grávida, entra em trabalho de parto, morre, mas antes de morrer, bota o nome do filho de Icabode. O nome do filho é Icabode. Foi-se a glória de Israel.
como se a glória de Israel fosse uma arca. A arca representava a glória de Israel. Depois a arca volta sozinha no seguinte sentido: os próprios filisteus trazem de volta, porque começa a amaldiçoar o povo lá. Queridos, não negociemos os nossos valores. Às vezes você está desempregado, você pode receber uma oferta de emprego em que você negociará os seus princípios cristãos. Não negocie os seus princípios. Nas dificuldades, tome a decisão sábia. A primeira é: não negocie. Segundo, corrija o seu erro. Olha só, meus irmãos, na história de Elimeleque, de Noemi, dos seus filhos, suas noras, nós vamos ver o seguinte, que Elimeleque, ele vai morrer. Coloque aí o verso 4, Ruth capítulo 1. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Alfa e a outra Ruth. Depois de ter morado lá por quase 10 anos. Então, prestem atenção. Assim que chegaram, o marido morreu. Noemi ficou quase 10 anos com o marido morto. Assim que Elimeleque morreu, o adequado seria ela regressar para a sua parentela, voltar para Belém, para sua casa, para sua região, mas ela ficou lá quase 10 anos, e os meninos eram jovens, estavam em Moabe, naturalmente se casaram com moabitas. Queridos, não deixe o seu erro ficar grande. Veja, Elimeleque não era um homem mau, não há nenhuma evidência de que ele era uma pessoa perversa. Não, ele era um judeu comum, um pai de família, que tomou uma decisão equivocada num momento difícil. Inclusive ele age, ao sair de Belém, age pensando na família. Agora o problema é que Elimeleque não vai fazer jus ao próprio nome. O nome Elimeleque significa: meu Deus é meu rei. Antes dele ter decidido sair da terra prometida, Israel, para Moabe, o próprio nome de Elimeleque deveria ter ensinado ele a permanecer ali. Russell Shedd, ele vai fazer esse comentário nesse texto, ele vai dizer o seguinte: Elimeleque perdeu sua vida procurando sobrevivência. Ele encontrou a sepultura buscando um lar. Ele poderia ter evitado os dardos da fome em Israel, mas não conseguiu evitar as flechas da morte em Moabe. Pois bem, queridos, a estratégia de Elimeleque dá errado. Como já comentamos, primeiro ele morre. Após a morte do marido, Noemi decide continuar na terra estrangeira. Ela não decide voltar. Fica esses 10 anos lá. Nesse período, os filhos casam com mulheres moabitas e também morrem. O que é que aprendemos com isso? Queridos, no primeiro sinal de que a sua estratégia está errada, engula o seu orgulho e corrija o erro. Corrija o erro. Tem pessoas, meus irmãos, que quando tomam decisões erradas, ficam envergonhadas de reconhecer o erro e não querem voltar atrás. Algumas dizem o seguinte: eu vou até o fim com essa decisão, mesmo quando a decisão pode levar à ruína. Isso não é bíblico. Se você quer tomar decisões sábias na vida, aprenda. Quando você precisar voltar, corrigir o seu erro, corrija o seu erro, mesmo que você tenha que voltar para trás e ouvir alguém dizer: eu avisei. Porque a gente não quer voltar por causa disso, né? Se eu voltar, minha mãe vai dizer: eu avisei. Eu avisei. Gente, não vale a pena isso. Corrigir os erros é fundamento bíblico para as nossas vidas. Manter no erro por conta de um orgulho bobo não é cristão. Sejamos homens e mulheres do Senhor, meus irmãos, suficiente para dizer: olha, eu errei e eu quero corrigir o meu erro. Eu vou voltar atrás. Eu tomei essa decisão, mas foi uma decisão errada. Eu reconheço.
Eu reconheço. Eu prefiro reconhecer o erro e corrigi-lo enquanto está pequeno do que esperar 10 anos. Melhor era para Noemi, queridos, reconhecer o erro quando Elimeleque morreu, do que esticar a corda e ver Quilom e Malom terem morrido. Percebe, queridos? Assim também acontece com a nossa vida. Você tem coragem de realmente reconhecer os seus erros? Sabe que isso é o primeiro fundamento cristão para a gente estar com Deus. Porque a primeira coisa, para quem quer se aproximar de Deus, é reconhecer que é pecador. É arrepender-se dos seus pecados. E é rogar ao Senhor perdão por esses pecados. Mas parece que a gente esquece disso. E agora a gente se reveste de uma superioridade que não temos autorização para ter, mas a gente se reveste de uma superioridade que a gente tem grandes dificuldades de reconhecer o erro. Você, marido, quando errar, reconheça o erro. Você, esposa, quando errar, reconheça o erro. Você, pai, quando errar diante dos seus filhos, reconheça o erro. E vocês, filhos, obviamente, aí sim que devem reconhecer ainda mais o erro. Estão ainda em fase inicial. Mas já imaginou, meus irmãos, para nós, os adultos, chegassem para uma criança e dizer: olha, filho, realmente eu errei. Tomei essa decisão. Vendi tudo que tinha para investir no não sei o quê. Alguém me falou isso recentemente, que uma pessoa vendeu uma casa porque foi numa visita, me lembrei agora, uma pessoa lá na Piabeta, reformou uma casa, fez uma casa bonita, visitando Israel, visitando o Roberto, Alex. Aí fui lá, Neto, e a gente conversando tal, aí ele falou: olha a casa bonita ali. Ele: pois é, rapaz, aquele homem vendeu aquela casa porque o filho queria investir em criptomoeda. Aí eu disse: vixe, meu pai do céu. Já sabe o resultado, né? 95% dessas pessoas que investem, desses aventureiros do mercado financeiro, perdem, porque os 5% são executivos, pessoas treinadas, que estão em escritórios climatizados, com cadeiras boas, com 3 telas de computadores aqui e ganhando dinheiro já mensal, com carteira assinada, para investir. Enquanto o cara está lá, entre um Uber e outro, entrando no celular, entre uma viagem e outra, entra no celular e diz que virou agora investidor. Final, perdeu tudo. Perdeu tudo e estava morando, né, em um barraco, um negócio meio trash, lá na Piabeta. Quantas pessoas, meus irmãos, tomam decisões assim, colocam a família em risco. Cuidado com o machismo. Estamos estudando às terças-feiras, lá você homem, vá terça-feira. Estamos estudando muito sobre temas que envolvem a masculinidade bíblica. Mas tem homem que fala: olha, quem toma a decisão sou eu. Chega em casa, eu comunico a mulher. Isso é moabita, meu querido. Vá para Moabe. Aqui em Israel, as decisões, no povo de Deus, na igreja, as decisões devem ser tomadas de maneira sábia. E a sabedoria bíblica diz: converse com o seu cônjuge. Se você quiser paz, inclusive, na vida. Marido, converse com a sua mulher antes de tomar decisões. Com os filhos. Percebe? Tem marido que fala: não, eu cheguei lá, eu tomo a decisão e em casa eu comunico. Isso não é bíblico. Não é bíblico, isso é machismo. Tem que ser combatido, meu irmão, minha irmã. No caso, meu irmão. E aí, quando você errar, corrija. Não se ensoberbeça. Não arrogue para si uma sabedoria interior, que isso não vai adiantar em nada. Mas em terceiro e último lugar, queridos, se nós precisamos não negociar princípios, primeira lição. Em segundo lugar, se devemos corrigir o erro à medida que ele se apresenta. Em terceiro lugar, aprenda com seus erros, aprenda com a crise. Olha o verso 19 de Rute 1.
Prosseguiram, pois, já morreu Elimeleque, Quilom, Amalom, acho que esse é o nome mesmo. Prosseguiram as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chame Noemi, chame-me Mara, pois Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. O nome Noemi significa amável, agradável, e Mara, amarga. Mara, desculpa, Mara não está aqui não, né? Porque Mara é bonito, o nome Mara, né? Mas o povo não sabe o significado, né? Há muitas pessoas, meus irmãos, que passam pela crise e se tornam pessoas amargas, infelizes. E, ao invés de aprenderem com os seus erros, culpam Deus. O que é que ela está dizendo? Ela disse: olha, o Senhor de mãos cheias parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Vai dizer: vem cá, Noemi, que história é essa que Deus tirou o restinho do pão que você tinha na mão? Muita gente fala isso, dá as cabeçadas na vida, toma decisões precipitadas, erradas, e na hora de aprender com elas, o que é que ela diz? Foi Deus que não me ama mais, é Deus que não me quer mais. Ou diz: não, é Deus sábio de todas as coisas. Querido, isso não é ensinamento. Dizer que Deus sabe de todas as coisas, para você se recusar a aprender, a reconhecer o erro, não é bíblico. Mesmo com o passar dos anos, elas não aprendem com as crises, passam pelos problemas, mas elas não crescem, elas sempre terceirizam. Cuidado com essa terceirização. Meus irmãos, a terceirização, ela acontece de duas formas. Primeiro, como Noemi fez, Deus é quem está me castigando. Segundo, é uma terceirização do tipo: olha, se isso aconteceu comigo, é porque Deus tem alguma coisa de melhor para mim, e Deus sabe de todas as coisas. Essa é uma outra terceirização. Vou dar um exemplo. Você estava ali, está desempregado, tá certo? Aí eu falo, a gente fala para você: olha, Adi, fiquei sabendo de uma vaga ali, de advogado, tal, vá lá. O que é que a Adi faz? Um exemplo. Aí a Adi esquece, não anotou. Ou no dia que foi para a sua entrevista, saiu tarde de casa, maratonando Netflix. É o caso. E aí, quando chegou lá, chegou atrasado. O que é que a Adi pode dizer? Ele pode dizer: cheguei atrasado, Marcelo, na hora de entregar. Deus sabe de todas as coisas. Aí o anjo vai dizer: Senhor, permissão para dar uma arreada. Não, calma, anjo, calma. Como assim Deus sabe de todas as coisas, cara? Era na hora de você dizer: rapaz, como é que eu perdi uma oportunidade dessas? Uma oportunidade ímpar, importante na minha vida. Era uma entrevista de emprego que podia dar certo, mas eu fui relapso. Eu não estudei sobre aquela empresa. Eu não procurei saber. Tem gente que vai para o concurso, meus irmãos, que nem lê edital. Aí, chegou lá no edital, encontrei um caso desse recente, uma pessoa próxima, que fez um concurso, chegou na hora do concurso, ela disse: olha, eu não sabia que era daquela prova, que uma certa, ou uma errada, anula uma certa. Os concurseiros aí que sabem estar acostumados, né? Essas são as piores, é da CESP. Aí eu não sabia, aí marquei tudo, ficou em -1, ficou devendo para o próximo concurso. O próximo que ela vinha fazer, ela está devendo, porque ficou negativo. Aí fulano está no edital, eu não vi não, mas olha, Deus sabe de todas as coisas. Você, minha querida, você não está aprendendo. Por que você não avalia agora? Errei, Senhor.
Errei, Senhor. Perdoe, Pai, esse meu pecado. Porque sequer eu li o edital, Senhor. Eu nem li o edital, Senhor. Era letra pequena, eu sei, mas eu nem li. Senhor, me ensina, Senhor. Isso a pessoa aprende, está entendendo, queridos? A pessoa aprende. Mas a gente terceiriza. Ou culpa a Deus de um jeito ou de outro. Porque quando você fala que Deus sabe, Jesus que está lá dizendo, está bonito. Eu estou aqui intercedendo por você, reinando o mundo. Aí você perde o horário e agora Deus sabe. Mas, irmãos, é claro que Deus sabe de todas as coisas, inclusive sua soberania é inquestionável. Inclusive, o Salmo vai dizer que está tudo escrito, mas isso não é para a gente, é para Ele. Percebe? Então, meus irmãos, precisamos aprender com os erros e crescer com eles. Porque o que acontece? Se você não parar, você vai estar sempre dizendo essas coisas, se esquivando da sua responsabilidade. Quer ver um outro exemplo? Você está lá, permita usar mais uma vez o exemplo de emprego. Está lá no seu emprego, alguma coisa tal, aí por algum motivo você não conseguiu. Foi demitido. Foi demitido. Aí você fala, se eu fui demitido do meu trabalho, é porque Deus tem uma coisa melhor para mim. Onde que está escrito isso, meu filho? Me diga. Me diga onde é que está escrito que se você ficar desempregado, Deus vai lhe dar um emprego melhor. Em canto nenhum. O que está escrito é, não se desespere, tenha esperança, confie no Senhor, pode vir uma coisa inferior, mas é sustento para você, glorifique a Deus com o que vier. Percebe? O Senhor vai lhe dar o seu pão de cada dia, mas não tem promessa de que, porque se fosse assim a gente ia preferir ficar desempregado. Senhor, me demita, porque aí eu vou cada ano sendo demitido, aí cada ano eu vou sendo promovido. A cada nova demissão eu aumento um posto. Ô Senhor, então manda o teu anjo para rasgar lá o departamento pessoal todinho e me demitir. Não é assim que acontece, meus irmãos. E aí eu preciso crescer. E aí para a gente já ir para o final, experiência de vida não é aquilo que acontece a você. Presta atenção. Experiência de vida não é aquilo que acontece a você. Experiência é o que você faz com o que acontece a você, vai dizer um pensador. Por quê? Você pode ser uma pessoa vivida em termos de ter vivido muitos anos, mas pouco experiente. Percebe? Ser idoso não é sinônimo de ser sábio, porque tem idoso que ainda hoje demonstra muita insensatez, porque não aprendeu com a experiência da sua vida, não usou os erros para aprender, não usou os erros para crescer, sempre se esquivou de responsabilidades, sempre culpou pessoas, sempre culpou Deus, sempre é o outro que está errado, sempre às vezes é o cônjuge que tomou decisão errada. A pessoa não assume responsabilidades na vida, ela não tem essa capacidade. Então, meus irmãos, as dificuldades, elas virão. Se na casa do pão faltou pão, é porque as dificuldades fazem parte da realidade da vida. Mas o que Deus nos chama, meus irmãos, para aprendermos é: não vamos terceirizar a nossa responsabilidade. Se erramos, vamos tentar corrigir logo no início. E vamos aprender com os nossos erros. Porque ao fazermos isso, meus irmãos, o Senhor nos abençoará. Lá no finalzinho de Ruth, nós vamos ver que Ruth casou-se com Boaz, tornou-se sua mulher, e ela engravidou e deu à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi, olha só, louvado seja o Senhor, o mesmo que Noemi disse que Deus tinha tirado o pão dela. Obrigado. Louvado seja o Senhor, que hoje não o deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhes dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora.
que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. O sentido 7 aqui no sentido de que muitos filhos. O verso seguinte vai dizer: Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Como Ruth voltou sem marido, pela lei judaica, a lei do levirato, aquele que casasse, parente mais próximo que casasse, o primeiro filho seria descendente do falecido. E de uma maneira muito amorosa, Noemi adotou o menino. Mas também morou com Boaz e com Ruth. Porque na genealogia de Jesus Cristo, nos evangelhos, vem o nome de Boaz. E não vem o nome do filho de Ruth. Então foi uma adoção geral. Noemi adotou a criança, mas o próprio Boaz também teve o seu nome registrado na genealogia. Deus foi misericordioso com Noemi, porque é assim que ele faz, é assim que ele é. Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus cheio de compaixão. Por isso eu quero terminar com o Salmo 30, versos 10 e 11. Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, e a minha veste de lamento em veste de alegria. Faz bem, meus irmãos, nós continuarmos firmes nos propósitos do Senhor. Então, diante das dificuldades, não negocie os seus valores, mas se errou, corrija-o o quanto antes e aprenda com o seu erro para que você cresça. E confiando no Senhor, você vai ver que o Senhor é um Deus misericordioso e que Ele nos ajuda, porque Ele é um Deus presente, um Deus que está sempre ao nosso lado. Como diz a palavra do Senhor, Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé, queridos. Pai Santo, nossa gratidão pela mensagem que o Senhor nos deu nesta manhã, e nós reconhecemos, Pai Santo, que precisamos de sabedoria. Por isso, Pai Santo, nos enche da sabedoria que vem do alto, para que tomemos decisões sábias, que venham glorificar o Teu nome. Ajuda-nos, Pai, a nunca, em hipótese alguma, mesmo diante das dificuldades, nos ajude a nunca negociarmos os princípios, os valores, a nossa fé em Cristo Jesus. Que ela seja para nós, inclusive, o balizador das nossas decisões. Se algo vier para nós, uma proposta vier até nós, e essa proposta vier com uma quebra dos Teus mandamentos, ajude-nos a dizer não. Também, Pai, ajuda-nos ao percebermos o nosso erro, a termos coragem de reconhecer esse erro, a pedirmos perdão ao Senhor e àqueles a quem estão ao nosso redor, para que possamos corrigir os nossos erros no primeiro sinal que eles aparecerem. E por fim, Pai Santo, dá-nos a graça de olharmos para trás, para os nossos erros e aprendermos com eles, a não terceirizarmos a responsabilidade que temos de tomar decisões na vida. Ajuda-nos, Pai, a sermos pessoas, homens, mulheres, adultos, jovens, crianças, inclusive, a crescermos responsáveis e a olharmos para os nossos erros e aprendermos com Ele, a fim de que venhamos a amadurecer, para que com o passar dos anos, isso possa também significar para nós aumento de maturidade, para a Tua honra e para a Tua glória. Oramos agradecidos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo permaneça com o Teu povo, aqui presente, mas também reunidos em toda a face da terra, hoje e sempre.